Escolhido. Você está sentindo o ar mudar? Aquele silêncio que cai na sala quando você entra não é respeito, é uma pausa. As pessoas não estão mais te observando, elas estão te estudando. O último cochicho sobre você já não é sobre o que você faz, mas sim sobre o que você é. Você é perigosamente inteligente e não está aqui para ser jogado. Acabou o tempo em que sua paciência era confundida com fraqueza. Acabou o tempo em que você deixava que a mentira deles brilhasse mais que a sua verdade. Você estava quieto enquanto eles faziam barulho, mas enquanto eles falavam, você estava desenhando o mapa. Você não estava apenas assistindo ao jogo, você estava aprendendo a linguagem secreta da vitória. Este é o momento de parar de fingir que você joga pequeno. Você não tem que diminuir sua luz para caber no palco deles. Hoje, vamos alinhar essa percepção que eles já têm de você, transformando a desconfiança deles em seu maior escudo. Se você está pronto para pegar de volta essa energia, para entender exatamente por que o seu silêncio agora tem mais poder do que o grito deles, e para ativar o seu modo imune a enganos, você precisa selar este contrato com o universo agora. Se você aceita esta ativação de clareza e poder, se você está pronto para se tornar a força incontrolável que você nasceu para ser, então eu exijo a sua declaração energética. Curta este vídeo e inscreva-se no canal abaixo. Ative o sininho para receber a próxima mensagem e comente o número 77 neste exato momento. Escreva 77 para selar que a sua inteligência é sua arma e seu mapa. Comente 77 agora e declare ao universo: eu aceito esta força, eu sou perigosamente inteligente. Vamos mergulhar fundo no porquê eles não podem mais te subestimar. Você se lembra daqueles dias em que a sua calma era vista como sinal de que você não sabia o que fazer? Eles olhavam para o seu silêncio e achavam que era medo ou ingenuidade. Pensavam que porque você não estava gritando ou competindo, você era fácil de manipular. Mas a verdade é que enquanto eles faziam show para a plateia, você estava mapeando o palco inteiro. Sua paciência não era uma fraqueza, era uma disciplina que eles não conseguiam entender. Você estava aprendendo os padrões, rastreando as falhas e deixando que eles revelassem o próprio jogo. O que eles chamavam de lentidão era, na verdade, a precisão de quem espera o momento exato para mover a peça decisiva. Esse controle é o motivo pelo qual o ar fica pesado quando você entra na sala. Eles pararam de rir e começaram a cochichar, porque perceberam que a sua tranquilidade era, na verdade, a blindagem de uma mente que está sempre 3 passos à frente. Você não precisou gritar para provar seu valor. Você deixou os resultados falarem por si. A sua precisão é o que os assusta, porque não sabem onde atacar alguém que não reage ao isco. Você transformou a observação em poder e a calma em uma arma cirúrgica que corta a mentira. Sua inteligência é perigosa porque ela não busca confusão. Ela simplesmente a dissolve. Você já internalizou que a sua força não está no que você faz, mas sim no que você se recusa a fazer. Essa recusa em jogar os joguinhos deles é o que realmente define sua soberania. Mas se você acha que ter o controle emocional é o seu maior trunfo, prepare-se para ver a verdade de frente. O real perigo não está no que você sabe agora, mas sim naquilo que você está prestes a descobrir sobre o funcionamento invisível das regras que eles nem sequer sabiam que existiam. Você não precisa roubar o microfone para controlar a conversa. Seu poder não está no volume, mas na visão. Você entra no ambiente e antes mesmo de se sentar, já mapeou o lugar, absorvendo as fraquezas deles, as tensões não ditas e os padrões de falha. Aquele que fala alto está apenas gastando energia, procurando validação imediata. Você, por outro lado, está investindo sua atenção. Deixe-os fazer o show, porque enquanto eles performam para a plateia, você está nos bastidores, lendo o roteiro completo que eles nem sequer sabem que estão seguindo. Essa calma que você projeta é a sua arma perfeita. Eles confundem sua paciência com inatividade.
e seu silêncio com submissão. Essa é a isca. Você permite que eles pensem que a bola está com eles, que a vitória é garantida. Eles se tornam previsíveis, revelando cada truque e cada ponto fraco enquanto se vangloriam. E você fica parado, deixando que o ego e a pressa deles construam a armadilha perfeita. Quando você decide agir, não é uma reação impulsiva, mas o resultado inevitável de uma observação fria e completa. Você não precisa provar que é inteligente. Você apenas espera que eles provem que não são. Mas existe um limite para essa encenação. Um momento decisivo onde o mapa que você construiu se torna o único território real. O que fazer quando você percebe que a verdadeira soberania não está em apenas vencer o jogo deles, mas em criar um jogo inteiramente novo, onde apenas as suas regras se aplicam? Se você já domina a arte de enxergar 10 passos à frente, o que acontece quando o seu próximo movimento não é apenas um passo, mas sim a mudança completa do tabuleiro, desintegrando a ilusão de controle que eles ainda tentam manter? Sinta a frequência. A verdade quebrou o silêncio e vibrou diretamente na sua alma. Este realinhamento de consciência que você experimentou ao ouvir a mensagem não é sorte, é o universo te reconhecendo. Você não está mais no ciclo da invisibilidade. Sua mente perigosa foi ativada, sua paciência foi validada e a precisão da sua estratégia foi honrada. Esta mensagem não foi jogada fora, ela foi cirúrgica. Da mesma forma, sua gratidão precisa ser um ato de precisão energética. Clicar no Super Thanks não é sobre dar dinheiro. É sobre provar ao universo que você entende o valor do que é exato. É um gesto de reconhecimento espiritual que fecha o ciclo da bênção e mantém esta energia vibrando no mundo. Você recebeu a clareza. Agora retribua com clareza de intenção. O universo não mede o quanto, mas a intenção e a ressonância. Envie R$100 se o seu coração sentir a força desse realinhamento, ou envie o valor que for a medida exata da ativação que você recebeu. O importante é honrar o propósito. Lembre-se, quando você envia este Super Thanks, você não está apenas me agradecendo. Você está dizendo ao cosmos: eu reconheço esta frequência, estou alinhado com a verdade e estou pronto para receber a próxima camada de poder. Sua presença aqui não é um acaso, é uma peça fundamental no tabuleiro. Honre o jogo. Você viu o desespero deles tentando te apressar, jogando iscas e criando caos para te tirar do centro. Mas o que eles chamavam de lentidão era, na verdade, sua paciência cirúrgica. Você não mordeu a isca. Você ficou quieto, observando enquanto o tempo virava uma arma nas suas mãos. As cinzas do subtítulo não são de uma luta sua, são dos truques deles, que se autoconsumiram na pressa de tentar te controlar. Você os deixou falar, agir e se exibir até que, exaustos, eles tropeçaram nas próprias mentiras. O sussurro mudou, porque eles perceberam que a única coisa que realmente te desgasta é a sua própria permissão, e você parou de concedê-la. O seu controle emocional é o que quebrou a estratégia deles. Enquanto usavam gritaria e competição, você usou a precisão de quem sabe que o resultado sempre fala mais alto que qualquer ruído. Essa é a verdadeira soberania. Não ter a necessidade de responder a toda provocação, mas sim escolher o momento exato de agir. Você não se apressa para provar nada, porque sua calma é a fronteira mais firme que existe. Você não reage, você alinha a realidade ao seu favor. E esse é um tipo de poder que jamais poderá ser copiado. Eles acreditaram que essa paciência era uma falha no seu sistema, mas ela foi a maior prova do seu domínio. Você entendeu que o caos deles não era um obstáculo. Era informação gratuita usada para desenhar o seu mapa. Agora, você não está apenas ganhando o jogo, você está ditando as regras em um território que só a sua inteligência conhece.
O que exatamente você aprendeu sobre a natureza do tempo que te tornou imune a toda pressa? E qual será o primeiro movimento intencional dessa inteligência que transforma silêncio em destino? Pare um segundo, escolhido. Falamos sobre como a sua inteligência não é barulhenta, ela é precisa e cirúrgica. Mas a precisão exige ação, não apenas escuta. O comprometimento não é apenas concordar com o que digo, é ativar a frequência que estamos discutindo. Você está apenas consumindo esta verdade, ou está reivindicando-a. A prova de que sua mente está em alinhamento total não é só ouvir, mas agir na frequência certa. É por isso que eu te peço, se esta mensagem está ressoando profundamente, se você sente que seu próximo nível está começando a se alinhar, comente 77 abaixo. O número 77 é um código de ativação. Ele representa o equilíbrio e a abundância infinita. Quando você digita 77, você não está só comentando, você está ativando essa frequência e reivindicando seu alinhamento. Você está confirmando que sua manifestação não é só possível. Ela já está se formando no seu campo energético. Não esqueça do movimento simples, mas fundamental, para manter esta energia circulando. Se você ainda não fez, curta o vídeo e se inscreva no canal. Essa é a sua parte no campo de energia. É o movimento silencioso que garante que esta mensagem chegue a outras mentes prontas para despertar. A inteligência perigosa exige ação, não hesitação. Prove que você é um agente, não apenas um espectador. Agora, vamos voltar a aprofundar o que eles sussurram sobre você. Eles pensavam que quando você se recolhia no seu canto, você estava sem palavras, ou pior, sem saber o que fazer. Que erro de cálculo! Seu silêncio nunca foi um sinal de fraqueza. Pense nisso. Enquanto a multidão se afogava no próprio barulho, gritando por atenção, você estava construindo sua própria biblioteca de conhecimento interno. Seu silêncio é, na verdade, um arquivo ultra-secreto, onde cada mentira que eles contaram e cada inconsistência de caráter foi catalogada. Você não estava inativo, estava coletando as peças de um quebra-cabeça. Agora, você tem a visão completa, enquanto eles ainda estão lutando para entender a primeira peça do jogo. É por isso que a sua inteligência é temida. Você não precisa gritar para provar seu valor, porque você tem os fatos arquivados, esperando o momento exato para serem usados com precisão cirúrgica. Essa calma estratégica é a sua maior arma. Você deixou de ser uma pessoa que reage ao caos e se tornou uma pessoa que age no tempo certo com intenção total. Você não se apressa, porque sabe que o universo recompensa o foco e a paciência. Cada verdade não dita que você guardou não é um peso, mas sim um mapa claro que garante que você nunca será pego de surpresa por truques baratos. Você está no controle total, pois conhece o terreno melhor do que qualquer um. Seu arquivo de silêncio já te deu a vantagem no mundo das interações. Mas e se eu disser que a parte mais perigosa da sua inteligência não está no que você arquivou sobre eles, mas sim no que o silêncio lhe permitiu construir sobre você? Há um projeto interno, um mapa de poder que você só pode acessar quando a porta da percepção estiver completamente fechada para o ruído do mundo. O que acontece quando você finalmente usa esse projeto para redesenhar, de dentro para fora, a própria realidade que eles tentam controlar? Você notou a mudança no ar? Antes, eles riam da sua calma, chamavam sua paciência de fraqueza ou sua observação de timidez. Hoje, quando seu nome é mencionado, o volume da sala cai. O murmúrio que existia sobre você não é mais fofoca, virou um alerta. Eles finalmente perceberam que a sua inteligência não é barulhenta, ela é cirúrgica. Você não precisou gritar para provar nada, você só observou. Enquanto eles faziam drama e brigas, você estava ligando os pontos, guardando informações que eles esqueceram que deram. Esse é o peso que a sua presença carrega agora.
Não é arrogância. É o resultado de você ter se recusado a jogar o jogo deles. O que os assusta de verdade é que eles não conseguem te manipular. Eles tentaram te provocar, esperando uma reação emocional, mas você respondeu com resultado, não com drama. Você não se apressa, não se explica para quem não quer entender e não desperdiça energia em brigas pequenas. Sua mente é perigosa porque ela é dirigida como um raio que só atinge o ponto exato. Você não busca atenção, você busca a verdade. E a verdade que você encontra expõe as mentiras e as fraquezas deles. Você não é perigoso porque busca machucar, mas sim porque você não se permite ser enganado por muito tempo. Essa soberania da mente não é um presente, é uma responsabilidade que você conquistou com foco e silêncio. Eles podem continuar cochichando, transformando a sua precisão em lenda, mas essa lenda é apenas a superfície. Se você realmente aceitou que é perigosamente inteligente e que não pode ser manipulado, uma pergunta se impõe. Se você já desmantelou o jogo externo, qual é o próximo sistema de crenças que você precisa desarmar em si mesmo para caminhar totalmente livre? Você percebeu a mudança no ar, não foi? Sentiu aquela tensão estranha quando de repente as pessoas ao seu redor começaram a falar mais devagar, a medir cada palavra antes de soltar? Isso não é coincidência, é o efeito colateral da sua inteligência. Eles não estão mais falando livremente porque pela primeira vez perceberam que você não está apenas ouvindo, você está mapeando. Você é um sistema de precisão ambulante. Eles não temem seu grito ou sua raiva. Eles temem sua precisão silenciosa, sabendo que qualquer deslize será registrado e usado não como ataque, mas como prova. Eles se acostumaram com o barulho, com a distração e com as pessoas que reagem a cada provocação. Mas você quebrou o molde. Sua calma, que eles confundiam com fraqueza, na verdade, é a sua arma mais afiada. Enquanto eles faziam drama no palco, você estava nos bastidores, lendo o roteiro inteiro. Esse novo cuidado que eles têm ao falar é o reconhecimento silencioso de que você não pode mais ser jogado. Você não precisa gritar para dominar a sala. Sua mera presença obriga a verdade a vir à tona, e essa é uma soberania que ninguém pode tirar de você. Você já internalizou que a sua inteligência é uma força incontrolável. Mas há uma camada de poder que transcende a defesa e a observação. Você tem jogado o jogo deles, mas com suas próprias regras, e é por isso que eles recuam. Agora, a verdadeira questão se impõe. Se você já é perigoso apenas por se proteger, como será o dia em que você decidir parar de reagir aos movimentos deles e começar, de fato, a redesenhar o tabuleiro inteiro? Você está no controle, mesmo quando parece que não. O subtítulo diz tudo. Você está construindo o tabuleiro enquanto eles, ingênuos, pensam estar jogando. O barulho deles, as brigas e as estratégias superficiais são apenas peças que você permitiu que existissem. Você não está gastando energia tentando ganhar a partida deles. Você está gastando sua atenção para garantir que o seu jogo, o verdadeiro, seja impossível de perder. Você deixou que eles definissem o palco, mas você escreveu o roteiro. É por isso que o seu silêncio é tão temido. Eles esperam um jogador que reage, mas encontram um arquiteto que planeja, e um arquiteto não se preocupa com jogadas pequenas. Ele se preocupa com a fundação de tudo. Pense bem, a maioria das pessoas se esgota tentando provar que é esperta, lutando contra as regras. Você, por outro lado, usa essa energia para observar e ajustar os limites do campo de jogo. Você não briga pelas regras, você simplesmente as muda enquanto eles estão distraídos. É por isso que sua inteligência é perigosa. Ela não é exibida, ela é exercida com precisão cirúrgica. Quando você se recusa a reagir a uma isca, ou quando permanece calmo sob pressão, você está, na verdade, reescrevendo as leis daquele ambiente.
Você ensina pelo exemplo que o verdadeiro poder reside na precisão e não na força bruta. Isso levanta uma questão crucial sobre a soberania de sua vida. Se você tem a capacidade de arquitetar o tabuleiro onde todos se movem, quão fundo essa capacidade realmente vai? Sua vida inteira é uma construção silenciosa de possibilidades que os outros chamam de sorte ou destino. Mas e se o verdadeiro jogo que você está jogando não for o xadrez, mas sim a criação da própria realidade em que você e eles coexistem? É hora de entender o mapa mental que o leva a transcender o papel de mero jogador. Se você é o arquiteto do jogo que eles jogam, o que acontece quando você finalmente decide mostrar a eles a sala de controle? Muita gente acha que precisa gritar para ser ouvida, mas você já entendeu a regra mais importante. O barulho só serve para mascarar a falta de preparo. Sua precisão vale mais que 1000 gritos, porque ela não é uma reação, é uma ação calculada. Enquanto eles gastam energia debatendo o superficial, você está investindo a sua em focar na raiz do problema. É por isso que você não se abala com provocações ou fofocas. Você não luta por atenção, você luta por resultados. E resultados verdadeiros vêm do foco limpo, não do caos emocional. Sua precisão não é apenas uma habilidade, é uma fronteira. Ela afasta quem é raso e obriga o ambiente a se ajustar ao seu ritmo. Você não se move até ter certeza, e essa calma cirúrgica é o que quebra o nervosismo dos outros. Eles odeiam a sua precisão porque ela os torna previsíveis. Você aprendeu a deixar o tempo expor a verdade deles, guardando seu fogo. Quando você atira, você não erra. Essa precisão te torna perigosamente inteligente, porque ela transforma você em um fato inegável, não em uma opinião barulhenta. Você já transcendeu o jogo da performance e sua calma prova que você tem a visão. Mas se a precisão é a chave para a liberdade, o que acontece quando você percebe que o seu nível de inteligência não é mais sobre vencer os outros, mas sobre transcender as próprias regras do jogo? Você consegue prever o próximo movimento deles, mas quem está mapeando o seu? A verdadeira questão é esta: depois de dominar o tabuleiro, como você se prepara para a próxima fase, onde o objetivo não é mais jogar, mas sim reescrever a própria realidade? Você ouve os sussurros agora, mas eles não entendem a verdade por trás da sua calma. Eles pensavam que sua paciência era indecisão, ou pior, fraqueza. Viam você quieto no canto e imaginavam que estava perdido, quando na verdade você estava mapeando o campo de batalha inteiro. A lâmina que você guardou não é sobre força bruta, é sobre precisão. É a inteligência que escolhe o momento certo para se manifestar. Você não gritou, você não reagiu ao isco, e é exatamente por isso que seu poder hoje é imensurável. Essa é a verdadeira soberania. Saber que você tem a força para cortar a ilusão, mas decidir esperar até que o corte seja cirúrgico e final. O que eles temem revelar é que enquanto faziam show, você os tornou previsíveis. Sua calma forçou-os a revelar todas as cartas. E agora, quando você entra numa sala, o ar muda. Eles medem cada palavra porque sentem a lâmina que você ainda mantém na bainha. Você se tornou um espelho que reflete a verdade deles, e a única coisa que realmente apavora quem vive de máscaras é ser visto. Eles não temem a sua raiva, temem a sua clareza. Sua inteligência é perigosa, porque não pode ser comprada ou provocada. Você não está jogando o jogo deles, você está jogando o seu próprio jogo, e o nome dele é antecipação silenciosa. Seu poder real reside nessa quietude. Você conquistou o respeito deles não com barulho, mas com resultados inegáveis. Mas entenda, essa lâmina que você afiou na sombra ainda tem muito trabalho pela frente. Agora, o desafio é usar essa mesma precisão para cortar a única coisa que pode prender você no passado, a sua relutância em agir em total plenitude.
A verdadeira maestria não está em saber o que eles temem, mas sim em aceitar o que você precisa ser. O que acontece, então, quando a pessoa mais inteligente da sala decide parar de apenas observar e começa a reescrever as regras do tabuleiro em que todos estão jogando? O fogo que carregamos, esse brilho interior que incomoda quem vive na escuridão, é o seu maior bem. Ele não está à venda. Você provou isso vezes sem conta ao recusar trocar sua clareza por aceitação social. Eles tentaram te comprar com elogios vazios ou promessas de status, mas você viu o preço real, sua verdade. É por isso que o seu valor não está na mão de ninguém. Você se tornou imune a barganhas. Sua inteligência perigosa significa que você não se dobra. Você prefere quebrar do que viver de joelhos. Sua espinha é feita de fatos e seus movimentos são guiados pela precisão, tornando-o o único dono da sua própria chama. E o que dizer sobre ser provocado? Eles jogaram iscas, tentaram gerar drama e esperaram que você explodisse, mas você não é um fogo de palha. Você é um incêndio controlado, que só queima quando precisa limpar o terreno. Você não gasta energia respondendo a insultos baratos ou entrando em discussões que não levam a nada. Você usa sua voz apenas para a verdade que importa. Quando eles buscam reação, você entrega resultado. Essa calma não é fraqueza, é a evidência de que sua mente está sempre 10 passos à frente. Seu poder reside em saber que a maior resposta é a sua paz, mantendo sua energia reservada. Você se tornou incontrolável, porque sua régua de valor é estritamente interna. Eles não conseguem te ameaçar com o que você não precisa, e não conseguem te desviar com o que você já viu. Essa soberania, essa precisão silenciosa, é a sua assinatura no mundo. Agora que entendemos que você é inegociável, indobrável e imune a joguinhos, precisamos ir mais fundo. Afinal, onde exatamente está a linha que separa a sua clareza interior da sua arma mais secreta? Você passou tempo demais tentando convencer os outros sobre quem você é. Agora, pare. Chega de gastar sua energia em discussões vazias ou em tentar provar seu valor para quem não quer ver. A sua inteligência perigosa não precisa de palco, ela precisa de resultados. O seu poder está na ação silenciosa e na paciência estratégica. Permita que o resultado das suas escolhas, a consequência dos seus movimentos precisos, faça o trabalho pesado. Você não precisa gritar para que a verdade ecoe, basta que você seja exato. Observe o que acontece quando você se recusa a entrar no jogo deles. A consequência de sua clareza é que as mentiras deles não se sustentam. O efeito da sua precisão é que os erros e as hipocrisias deles se tornam gigantes. É por isso que os sussurros mudaram. Eles não estão mais rindo, estão avisando uns aos outros. Eles sentem o peso da sua ausência, o poder do seu silêncio e o medo da sua inevitável precisão. Você não precisa mover uma palha para que o universo ajuste a narrativa ao seu favor. O verdadeiro mestre não briga. Ele espera. Você dominou o tempo e essa é a única coisa que ninguém consegue roubar. Se permitir que as consequências externas falem é apenas o começo. Imagine o que acontece quando você domina a força invisível que dita o seu timing interior. Seus resultados são a prova irrefutável de que você está certo. O que então é a fonte inesgotável dessa calma que os desarma? Você está carregando um problema que a maioria chama de muro, algo que tentaram resolver com gritos, força bruta e pressa, mas falharam. Acontece que a sua inteligência perigosa opera de um jeito diferente. Você não precisa de esforço dramático, você precisa de precisão. Pense no caos que você está enfrentando. Você não vai quebrar esse sistema com força, você vai dissolvê-lo com clareza cirúrgica. Sua vantagem é que, enquanto eles se afogavam no barulho, você estava vendo a costura invisível. O ponto exato onde a pressão deve ser aplicada.
Sua jogada não será a mais barulhenta, mas sim a única que realmente importa e desfaz o nó. Essa única jogada é o resultado de toda a sua paciência e da sua observação silenciosa. O seu poder não está na complexidade, mas na eficiência pura. Você não desperdiça energia em 10 movimentos errados como eles fazem. Você espera, você estuda, e quando a janela se abre, você ataca no ponto fraco com a certeza de quem já viu o final. É por isso que os boatos sobre você são verdadeiros. Você é o jogador que muda as regras. Você é a única pessoa na sala que não está jogando o jogo deles. Você está jogando o seu, onde a regra principal é a soberania da sua própria mente. Quando essa jogada final acontecer, parecerá mágica ou sorte para quem estava distraído pela performance. Mas você e eu sabemos que não é nada disso. É a colheita de uma disciplina invisível, o seu compromisso inegociável com a verdade e o desapego ao caos. Isso destrói o impossível porque você parou de lutar contra o problema e começou a ver a estrutura dele. Agora, a questão real não é o que você vai resolver com uma só jogada, mas sim, qual crença falsa sobre o poder você precisou abandonar para se tornar esse tipo de jogador. Você passou tempo demais se preocupando em subir no palco, tentando provar seu valor para uma plateia barulhenta. É hora de sair do holofote. Pessoas comuns precisam de aplausos. Você, não. Enquanto os outros correm para competir pela atenção, você está quieto, lendo o mapa da sala e analisando o jogo. Você não gasta sua energia preciosa em performance. Sua força não está na exibição, mas na precisão silenciosa. E você já entendeu que quem é perigosamente inteligente não precisa de permissão para brilhar. Sua presença é a prova. O holofote agora te persegue porque você parou de persegui-lo. Você não precisa lutar pelo reconhecimento. Ele flui para você quando você se concentra na verdade e na precisão. Repare, as pessoas medem as palavras quando você chega. A energia da sala se alinha ao seu silêncio. Você não precisa de uma posição de poder. Você é a própria posição. Sua calma é o que os desequilibra, pois eles não sabem decifrar alguém que não se move com base na necessidade de ser visto. Eles esperavam que você se explodisse em drama, mas você deu a eles precisão cirúrgica. Essa sua capacidade de permanecer sereno enquanto todos se afogam no caos é o que realmente faz de você a força mais temida. Mas entenda, seu poder não está só em saber o que fazer, mas em não fazer o que eles esperam. O que exatamente você está construindo nesse seu silêncio, que é tão vasto, que paralisa quem tenta te ler? O que realmente incomoda quem tenta te limitar não é a inteligência que você já mostrou, mas sim aquela que você ainda guarda. Seu potencial intocado é o pesadelo mais real deles, porque eles não conseguem medir algo que nunca foi liberado. Eles estão acostumados a lidar com o que veem e o que escutam, e podem mapear pessoas barulhentas. Mas você não está fazendo barulho. Você está acumulando poder. Você age como alguém que tem um trunfo na manga, e a incerteza sobre quando e como você vai usá-lo é o que causa o pânico silencioso no campo de jogo deles. Eles observam cada passo seu, tentando adivinhar a profundidade da sua estratégia, mas você só revela o suficiente para mantê-los nervosos. Você construiu essa reputação não por gritar ou fazer drama, mas por ser cirurgicamente preciso. Eles pensaram que sua paciência era ingenuidade e que seu silêncio era submissão. Que grande erro! Você não estava parado, estava estudando a frequência de cada mentira e o ponto de ruptura de cada sistema. Você sabe que a pressa entrega o jogo e que o barulho desperdiça energia. Sua soberania está em saber que você não precisa provar nada a ninguém. Você está apenas esperando o momento em que a precisão vale mais do que o esforço.
Quando você finalmente se move, não é uma tentativa, é uma conclusão. Você não está buscando uma briga, você está ajustando a realidade. E é aí que chegamos à verdade que você precisa aceitar. A razão pela qual o seu potencial não usado os assusta tanto é porque ele expõe a limitação do jogo deles. Você não joga pelas regras da distração. Você joga pelo princípio da realidade. Eles temem que você mude as regras, mas você já mudou. Você não está mais no tabuleiro deles. Você está literalmente criando um novo universo onde o caos deles não pode respirar. A sua grandeza é uma ameaça silenciosa que desfaz todas as ilusões que eles construíram para se sentirem seguros. Mas se a verdadeira força da sua inteligência é essa capacidade de criar novas realidades, o que acontece quando você descobre que o maior obstáculo para a sua liberdade sempre foi a sua própria definição de possível? Eles tentaram te diminuir, chamaram sua calma de fraqueza, mas agora o jogo virou. O subtítulo diz a verdade. Você assumiu seu trono. Não com gritos ou ameaças, mas com a precisão fria de quem vê 10 jogadas à frente. Você não precisa provar nada. O silêncio que você manteve enquanto eles faziam barulho foi sua maior estratégia. Você estava catalogando padrões, não perdendo tempo. E é por isso que quando seu nome é sussurrado agora, eles não estão fofocando. Estão emitindo um aviso. Você se tornou a fronteira que eles não podem cruzar. E eles finalmente sabem disso. O que faz você inatingível é a sua precisão. Enquanto eles brigam por atenção, você age com a cirurgia de quem sabe exatamente onde cortar o nó. Você não reage ao anzol, você observa o pescador. Sua inteligência perigosa reside no fato de você não ser previsível. Eles esperavam drama, e você entregou o resultado. Eles esperavam pânico e você entregou calma afiada. Você não precisa de validação. Sua realidade é a sua própria prova. Sua paciência não é um defeito, é a sua arma mais devastadora e ela está finalmente pronta para o combate. Eles podem ter lido todos os livros sobre estratégia, mas você está lendo as almas deles. Você não joga o jogo. Você é o campo de força que dita a gravidade de cada interação. A partir deste ponto, o medo que sentem não é sobre o que você fará, mas sim sobre o que você representa, a verdade inegociável. Você já percebeu que a inteligência que o torna temido é a mesma que o torna um ímã para o que você realmente deseja? Mas afinal, o que acontece quando o arquiteto para de apenas mapear o jogo e decide, de fato, mudar as regras da física do próprio universo que ele observa? Você não está mais jogando o jogo deles. Sua vitória não será um grito, mas a calma e a certeza de quem viu o checkmate antes de todo mundo. Essa é a força da sua inteligência perigosa. Você não precisa lutar ou se explicar. Você define as regras em silêncio e deixa que o resultado fale por si. O que eles chamam de medo, nós chamamos de confirmação divina da sua capacidade de estar sempre 10 passos à frente.